ao Mário e a Marta e a todos os amigos do Centro Espírita que já nos mandaram a foto, estão lá assistindo. Hoje de manhã tinham mais de 25 pessoas assistindo a palestra lá. Agora a gente não tem a quantidade, mas eu vi que tem bastante gente lá. E a gente, conhecendo um pouco da realidade do Japão, a gente pode entender esse número como uma verdadeira multidão. Então é com muita alegria que a gente saúda e manda um abraço especial aos queridos amigos lá que estão acompanhando a palestra. E foi me pedido a apresentação da Ila, né? E tal qual eu fiz de manhã, vocês me perdoem, eu vou quebrar o protocolo, eu não vou falar dos títulos, e ela tem muitos, eu não vou falar das honrarias terrenas, porque nós estamos aqui no ambiente cristão, não é? Em diálogo fraterno. Então aqui é muito bom quando a gente pode anunciar uma pessoa que vai falar e vai falar assim, vai vir aqui um trabalhador do Cristo, uma pessoa que se empenha, que tem um compromisso de levar o Evangelho às pessoas, uma pessoa que tem um compromisso com a evangelização daqueles que estão perto dela. E eu me incluo nesse grupo porque ela é minha professora querida, que me ensina muito e que tem um comprometimento com a minha educação evangélica, que me ensina e me chama atenção também como boa educadora, corrigindo rumos, né? Então, é assim que eu quero apresentá-la, como uma professora, como uma amiga e como uma trabalhadora de Jesus, que vem lá do Ceará, lá de Fortaleza, deixando suas atividades, seus compromissos, para vir aqui transmitir uma palavra a todos nós e aos queridos irmãos do Japão. Com a palavra, nossa querida Aila, maninha. Então, boa noite aos que estão no Brasil e em outros lugares onde é noite, e um bom dia aos nossos irmãos do Japão. Espero que tenham descansado desde a última palestra até agora. Nós tivemos um dia cheio por aqui, mas estamos, minha frase preferida, cansada e satisfeita, porque realmente me dá muito prazer poder colaborar, poder partilhar um pouco daquilo que Deus mesmo tem proporcionado, que eu acho que é a única forma que eu possa ajudar. Meu propósito, como eu disse na outra palestra, sei que agora tem outras pessoas que estão participando desta palestra que não puderam participar da primeira. Aqui em Campo Grande já é a 4ª palestra oficialmente, porque outras foram disfarçadas de café, de chá, de almoço, mas na realidade foram palestras, não é? Mas as oficiais, as que tinham pedido, esta já é a 4ª, desde que eu cheguei. E então eu fico satisfeita em poder ajudar, colaborar. Estou apenas colaborando. Colaborar quer dizer trabalhar com, né? Trabalhar junto com as pessoas. Sei que não passa disso, as pessoas já têm o seu trabalho de evangelização e minha atitude é de colaboração, acreditando que o próprio Jesus me indica a fazer esse projeto. Todo mundo diz assim, o projeto idealizado pela Ila. Bom, não foi idealizado pela Ila, não foi ideia minha. Essa é uma ideia que veio do alto, e se eu não tivesse tido um sonho e não acreditasse em sonhos, não teria sido possível. Eu nunca de mim mesma pretendi tal coisa. Então a gente apenas obedece. Mas, claro, como fui eu que motivei, convidei e procurei ajuda, quero apenas dizer que isso é um trabalho de equipe. Equipe de pessoas que estão no Brasil e no Japão. Desde abril, nós estamos conversando e trabalhando juntos aqui e no Japão para que essas palestras pudessem acontecer, para que essa transmissão fosse possível. São muitas pessoas.
muitas dessas pessoas não aparecem, são as formiguinhas que estão trabalhando, são pessoas anônimas, e Jesus sabe o que estão fazendo, o empenho que estão tendo, e Jesus mesmo as recompensará por esse trabalho. Então, é um trabalho de equipe. E o tema que foi proposto agora é o seguinte: trata-se de um tema que ficou em constante renovação constante, e um subtema: a conduta do servidor de Jesus. Isso a partir da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, os versículos de 17 a 24. Então, nós estamos aqui nessa noite do Brasil, nessa manhã de domingo no Japão, para conversarmos um pouco sobre este tema da renovação constante, da conduta do servidor de Jesus Cristo, e tomando por base a carta aos Efésios, principalmente o capítulo 4. Para compreendermos melhor esse tema, é necessário saber um pouco sobre a cidade de Éfeso, para a qual a carta se dirige, só dizendo já que é uma carta circular. Ela não se dirige especificamente para a cidade de Éfeso. É que a cidade de Éfeso é a capital da província. Ela se dirige a todas as pessoas que vivem ali pela Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, a cidade de Éfeso é a capital dessa província romana da Ásia Menor. E era, na época, e desde o século I a.C., era a segunda maior cidade do mundo, essa cidade de Éfeso. E ela era muito famosa pelo templo dedicado à deusa Ártemis, que era chamada de Diana pelos romanos. Essa era a religião daquela região, era a religião da deusa Diana. Era um ambiente em que se adoravam vários deuses, mas essa era a deusa local e era a principal religião. Embora as pessoas fossem livres para, na sua própria família, ter outros cultos, o culto dessas é como se fosse um culto nacional, a religião oficial, e que todos deveriam também realizar o culto, é a Diana, a deusa Diana. O templo de Diana é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, e ele foi construído por volta do século VI a.C. Então, mostra que no tempo que Paulo escreveu a carta, essa religião já existia há muitos séculos, porque desde o século VI a.C. existia esse grande templo na cidade de Éfeso. Esse templo foi destruído somente no século V depois de Cristo. Então, a religião perdurou e era forte, mesmo com a presença de alguns cristãos nessa cidade de Éfeso. Não foi a presença dos cristãos não mudou a realidade da religião no local. A religião oficial continuou sendo a religião à deusa Ártemis ou Diana, que era a deusa da fertilidade e também ligada às questões ecológicas. Era uma religião que se tratava do equilíbrio entre os seres, entre os seres da natureza, proteção da natureza e também a fecundação de todos os seres da natureza, inclusive a fecundidade humana. Então, junto com a cidade de Mileto, também na Ásia Menor, a cidade de Éfeso foi o berço da filosofia naquela região. Então, também em Éfeso
Era uma cidade muito cultural, além de ser a segunda maior cidade do mundo, existia um dos maiores teatros da época. Essas realidades que esses aspectos que nós tomamos conhecimento pela história geral, também aparecem no livro de Atos dos Apóstolos, quando narra a presença de Paulo na cidade de Éfeso e naquela região. Então, agora que já sabemos um pouco sobre a cidade, temos que ver como foi que tudo começou. O encontro de Paulo com os efésios. Então, conforme o livro do Atos dos Apóstolos, Paulo passou pela cidade de Éfeso na sua segunda viagem missionária. Não dá tempo agora para a gente falar um pouco sobre essa segunda viagem missionária. No livro dos Atos dos Apóstolos, essa narrativa começa no capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos e vai até o capítulo 19 e 20. Vocês depois poderão ler esse encontro de Paulo lá na cidade de Éfeso, que não é nada fácil, ele passa por alguns apertos lá na cidade de Éfeso. Então, ele teria passado aí na sua segunda viagem, evangelizou, falou de Jesus Cristo nessa cidade e provocou um conflito com a religião do local, a religião da deusa Diana. Então, podemos ver nesse momento que não foi assim tranquila o encontro do cristianismo com esse ambiente lá em Éfeso. As pessoas do local se sentiram ameaçadas pela divulgação do evangelho. Sentiram que a religião que já havia muitos séculos, que era a religião da deusa Diana, estava sofrendo um ataque por parte da mensagem cristã. Obviamente, a intenção dos cristãos ao evangelizarem na cidade de Éfeso não tinha o propósito de ir contra a religião de Diana, a religião local. Mas isso não foi a compreensão que tiveram no momento. Então, Paulo passou por alguns apertos lá, principalmente porque os ouríveres, que eram os artesãos que fabricavam os amuletos de Diana, sentiram que a atividade artística e comercial da cidade estava sofrendo um prejuízo, iria passar por dificuldades, porque a cidade vivia em torno desse templo à deusa Diana. Então, a situação não ficou muito boa e quase tiram a vida de Paulo ali. Ele escapou por uma ajuda de Deus mesmo, que permitiu que ainda não era a hora dele dar a vida dele por Cristo. Então, ele teve que sair dali às pressas e acredita-se que o casal Áquila e Priscila, ou Prisca, que era o apelido que Paulo gostava de chamar, Priscila, era o nome carinhoso, a forma carinhosa como ele se dirigia a Priscila, era chamando de Prisca. Eles ficaram ali para dar continuidade ao trabalho de evangelização, junto com aqueles poucos cristãos que ficaram ali. Então, um número bem reduzido de cristãos que estavam em situação de risco, que não eram bem aceitos por causa da religião local, que era a religião à deusa Diana. Na terceira viagem de Paulo, na terceira viagem missionária dele, ele resolveu passar pela cidade e visitar ali aquela cidade. Também tem uma coisa muito interessante relacionada aos Efésios, que é a despedida de Paulo
dos Efésios, em que eles se abraçam, eles choram, está no capítulo 20 do Atos dos Apóstolos. Eles sabem, ali é profetizado, e ali eles têm certeza de que nunca mais verão Paulo. Então, ali eles se despedem, eles choram, eles podem manifestar o afeto e pedem a Paulo que não entre em situação de risco, mas Paulo avisa que tem que anunciar o evangelho, mesmo que isso possa lhe custar a própria vida, como de fato depois lhe custou. Então, nós tivemos até agora esses momentos que foram, primeiro, saber o que é a cidade, que região é essa, quais são os desafios para o cristianismo. E agora, nós já sabemos como foi o encontro entre Paulo e os Efésios. O que aconteceu e como ficou. De qualquer forma, apesar de todas as dificuldades, ficou lá um núcleo de pessoas, um pequeno número, que pôde dar continuidade ao trabalho de evangelização, não deixar a chama se apagar. Então, isso é muito bonito, eu gostei de estudar essa parte. Obviamente, eu tenho um tema para trabalhar, não posso me deter tanto no contexto da cidade e desse momento que foi o momento de evangelização da cidade, porque nós temos um tema e nós temos que também ganhar tempo para que as pessoas possam interagir e a gente possa detalhar melhor aquilo que for mais importante para ajudar os cristãos do Japão a também fazerem aquilo que os efésios fizeram há 2000 anos atrás, quase. Não é pouco menos que isso. Então, passado esses dois momentos, então vamos à carta. Vamos ver a carta de uma maneira geral, dar um sobrevoo sobre a carta e depois nos deteremos no capítulo 4, os versículos que nos foram dados para trabalhar. Então, como eu falei, a carta aos Efésios é uma carta circular. Ela se dirige àquela região e não só à cidade, à capital. Mas é a partir da capital da província, da cidade de Éfeso, que essa carta vai ajudar os cristãos a se manterem firmes. É uma carta que tem uma passagem muito bonita nela, que até o Haroldo já fez palestra sobre isso, levanta-te, tu que dormes. Quer dizer, ela tenta animar o pequeno grupo de cristãos dessa região a permanecer firme. Então, não é esse o nosso tema, mas é bom saber que essa carta é uma carta de animar os cristãos a se manterem firmes e continuarem na sua fé e também divulgar a mensagem de Jesus, que, como eu disse de manhã, não é preciso que as pessoas se tornem cristãs, mas todo ser humano precisa de consolo. A mensagem de Jesus é boa para qualquer ser deste planeta, né? E nos ajuda a ser melhores humanos. É isso que está em conta. Não é um proselitismo, não é querer obrigar as pessoas a se tornarem cristãs, mas é dar às pessoas aquilo que pode lhes ajudar nos momentos difíceis. E aquilo que pode ajudar um ser humano em momentos difíceis é a mensagem de Jesus. Então, essa carta, ela só tem um cabeçalho de carta e um início de carta e um final de carta, mas o resto todo é uma exposição doutrinária. É como alguém tem um tema para falar e vem aqui dar uma palestra para vocês. Trata-se de usar um meio muito conceituado da época, que é o gênero epistolar, de escrever epístolas, para passar uma mensagem. Ela tem um tema bem específico. Então, esta carta se divide em duas grandes partes.
é uma carta pequena, se você vai comparar com uma carta aos Romanos, uma carta aos Hebreus, que é uma carta longa. Essa carta tem apenas 6 capítulos, e 6 capítulos que são pequenos, são breves. Então, ela se divide em 2 grandes partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, são colocadas as bases, os argumentos, uma explicitação da doutrina, do que é o Evangelho. E no capítulo 4 a 6, fala das exigências éticas ou morais de quem recebe essa mensagem do Cristo. Então, tem uma parte que é explicativa, e outra parte mostra as exigências de como praticar uma vida humana adequada a partir daquilo que aprendeu da mensagem de Cristo. E é muito interessante, porque nós, em nossos grupos cristãos, seja na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, num centro espírita, começa uma reunião com música, com hinos, com canções, e a carta começa com um hino. Então, ela começa com um hino que vai louvar o Cristo glorioso, um Cristo que foi humano, que viveu uma vida humana, como essa vida que a gente vive. Ele quis participar de coisas que nós vivemos, ter uma profissão, ter uma família, passar por tristeza, como vimos de manhã, perder entes queridos, sofrer injúria, calúnias, ser traído, ter o melhor amigo, ter amigas, essa vida humana que ele viveu. Mas a carta vai dizer, depois de tudo isso, ele é muito mais do que simplesmente um ser humano. Ele é um ser cósmico, quer dizer, vocês diriam, na linguagem de vocês, ele é o governador espiritual do orbe. Eu aprendi com o Haroldo. É isso que o hino vai dizer, ele é esse que nós conhecemos, convivemos, que chorou, que se alimentou, que teve fome, que passou por tristezas. Isso é o governador espiritual do orbe. Ele é um salvador universal. Mas a ligação, o vínculo, a proximidade que esse Cristo, governador espiritual do orbe, ou Cristo cósmico, a proximidade que esse ser tem com os seus seguidores, com os seus amigos, é tal que o hino compara Cristo com a cabeça e os seus amigos, os cristãos, com os membros, com o membro do corpo. Para dizer assim, o vínculo afetivo é muito forte. É como se ele fosse a cabeça de um corpo. E o corpo, todos os demais membros que não são a cabeça, são os cristãos, ou são as pessoas que aderem ao seu projeto, que aderem à sua mensagem. Então, ele começa com um hino. E nesse hino, que parece que ele vai apenas falar do Cristo, ele acaba falando do ser humano, mas também ele parte do ser humano concreto, e vai além, e vai dizer, assim como algumas pessoas olhavam para o Cristo, para aquele Nazareno, e não conseguiam ver naquele carpinteiro de Nazaré o Cristo cósmico, ou o governador espiritual do orbe, da mesma forma a gente olha para o nosso vizinho, para o nosso parente, para o nosso amigo, e vê ali simplesmente um ser humano limitado, pecador, cheio de defeitos. Pois ele vai dizer, o ser humano é muito mais do que isso. O ser humano faz parte de um projeto de Deus, um projeto que é anterior à criação do universo. Então, o ser humano, ele foi criado para ser santo e sem mancha. Ele não foi criado para ser o que está sendo agora. Agora ele está em um processo
que depois esse processo terá o seu término na plenitude daquilo que vai se mostrar o que Deus pensou para o ser humano. Então, ele está sendo criado, ele ainda está a caminho, ele ainda está numa trajetória, e nós já temos que pensar nesse ser humano, não com o que vemos agora, mas como aquele que faz parte de um projeto de Deus e vai alcançar, com a graça de Deus, com o auxílio de Deus, essa plenitude para a qual ele foi criado. Então, hoje nós temos mancha, mas fomos criados para não termos a mancha do pecado. Hoje nós temos as limitações, mas não fomos criados para ter limitações. Então, isso é muito importante, está lá no versículo 4 do capítulo 1, que nós fomos chamados a isso. E nós fomos chamados para sermos abençoados com toda sorte, ele diz, com toda sorte de bênçãos das espirituais, bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Então, é muito importante que ele diga que sejam bênçãos espirituais, porque tanto no judaísmo quanto em Éfeso se pensavam em bênção como algo material, como propriedade, prestígio e poder. Mais do que isso, mas esses 3 P's português resumem o que eles pensavam sobre alguém ser abençoado por Deus. Era ter poder, prestígio e propriedade material. Então, ele faz questão de dizer que nós fomos criados para recebermos todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, quer dizer, através de Cristo, que nós recebemos essas bênçãos. Então, nós fomos criados para a vida em plenitude, mas o nosso problema, além da nossa limitação, porque a nossa limitação ela não é um problema grave, porque se compreende a limitação da criatura. Nós compreendemos quando as crianças não podem realizar certas tarefas, quando as crianças têm certas atitudes, quando um adolescente tem certas atitudes. Nós compreendemos as limitações humanas. É porque aquela pessoa está amadurecendo, ainda tem muita coisa a vencer naquela dimensão. Em outras dimensões, aquele mesmo ser humano já avançou mais. Limitação não é pecado. Limitação é próprio da nossa situação de criatura. Agora, além da limitação, nós temos um problema. Nesta carta aos Efésios, ele fala que nós, em vez de aderirmos ao projeto, ao propósito, ao plano de Deus para nós, um plano que foi elaborado antes da criação do universo, porque a criação do universo já foi por causa do plano que Deus tem para nós. O plano de criar o universo tem a ver com o plano que Deus tem para o ser humano. Faz parte dos objetivos secundários do projeto. O objetivo principal é a plenitude do ser humano. Aí, em vez da gente aderir ao projeto de Deus para o ser humano, a carta diz que nós aderimos ao mentor deste mundo, ou seja, o espírito da rebeldia. Para ele, o problema é que o pecado é marcado por uma atitude de rebeldia, e que é muito comum a este mundo em que nós vivemos, esse mundo que nós construímos, esse contexto histórico, essa sociedade. E o que é esse espírito de rebeldia? É porque colocamos aquilo que é importante para nós em primeiro lugar. Ele chama isso o mentor deste mundo, do mundo marcado pelo egoísmo. É uma forma que ele encontra de se fazer entender por aquela cultura. Então, aderimos a esse projeto,
não aderimos ao projeto de Deus e aderimos a um projeto fabricado pela nossa coletividade, que é o projeto do egoísmo, que ele dá uma nomeação, ele simboliza, ele faz disso uma figura de linguagem, chama o mentor deste mundo, marcado pelo egoísmo. Então, aí complica. Então, já que não estamos aderindo ao propósito de Deus, que é nos levar à plenitude da nossa humanidade, é aí que vem em nosso auxílio o Cristo cósmico, o governador espiritual do orbe, como diz o Haroldo, vem em nosso auxílio, dizer, minha gente, o propósito não é este. Vocês estão fora do planejamento. Desse jeito, o produto não vai sair direito, o produto humano vai sair estragado. Não dá. É que fábrica é essa, que é esse mundo que está fabricando o ser humano com defeito. Não é isso. Eu vou mostrar para vocês o que é esse projeto. Aí entra o Cristo e que vem em nosso auxílio para que a gente não estrague a nossa humanidade, não estrague o projeto de Deus, que a gente não pode atrapalhar o plano de Deus, não é? Então, aí está, aí é que é o problema. Limitação não é o problema. Limitação faz parte do nosso ser criatura. Estamos a caminho e temos que ir vencendo aos poucos as nossas limitações, melhorando, ficando um produto mais elaborado. Não é? O problema é aderir a um propósito, a um plano que não é aquele do nosso Pai, que só quer o melhor para nós. E aí ele vai dizer, a carta ainda, eu estou vendo esses primeiros 3 capítulos, estou resumindo os primeiros 3 capítulos, vai dizer que Cristo veio em nosso auxílio quando estávamos mortos. É muito interessante, porque a rebeldia nos separa, nós nos separamos daquele projeto. Então, quando nós nos separamos, rompemos com aquele projeto que foi feito a nosso respeito, nós estamos mortos. Nós não somos aquilo para o qual viemos ser. Então, é muito interessante que quando nós compramos um equipamento, então no Japão muitas pessoas trabalham em fábrica, têm um controle de qualidade, quando nós compramos um equipamento, que nós temos aquele manual de funcionamento do equipamento, nos diz como é que o equipamento funciona, e a gente vai de acordo com o manual, e o equipamento não funciona, nós não queremos aquele equipamento, porque ele não está adequado àquilo que é o propósito para ele. Ele foi fabricado, esse microfone foi fabricado para me auxiliar, para que as pessoas possam ouvir a minha voz. Mas se esse microfone não serve para que as pessoas escutem a minha voz, então para que ele serve? Então ele não serve ao propósito para o qual ele foi feito. E ele não, o Júlio feliz não vai querer esse microfone. Ele vai dizer, esse microfone não presta, tira esse microfone daqui, não está funcionando. Então, esse microfone está morto para aquilo, ele foi construído para me ajudar a transmitir o som da minha voz. E é interessante que nós temos esse tipo de consciência em relação aos equipamentos. Mas quando se trata do projeto de Deus, que nos deu um manual de funcionamento, que é o Evangelho, nos deu o manual de funcionamento do ser humano para funcionar assim. Por quê? Porque mostra a vida de Cristo, o ser humano é para funcionar de acordo com a vida de Cristo. Então, nos dá o manual de funcionamento, a gente não funciona de acordo com aquele manual e quer estar vivo e servindo e se achando humano. Não somos humanos. O microfone que não transmite a minha voz não é microfone. Está morto para aquilo que foi construído. Não funciona, não está morto para aquilo que foi construído. Então, é muito interessante. Ele diz, Cristo veio em nosso auxílio quando estávamos mortos. A gente não dava conta de se manter de acordo com o manual de funcionamento. A gente não dava conta de funcionar como humano. E aí Cristo disse, não, espera aí que eu vou mostrar como é que funciona. Veio para isso, em nosso auxílio, eu disse de manhã, veio porque sofremos.
Tudo isso nos causa sofrimento, sofrimento profundo. Então, ele veio quando estávamos mortos por causa da rebeldia ou do pecado, como que. Então, ele vai dizer, tudo isso é misericórdia. Tudo isso é misericórdia de Deus. Primeiro, se o plano para o ser humano é anterior à criação do mundo, eu não posso pensar em mérito. Que mérito nós teríamos antes da criação do mundo? Nós não tínhamos sido criados como humano nessa terra. Nós não éramos humanos como hoje a gente diz. Que mérito nós teríamos? Nós não teríamos mérito. Então, se houve um plano anterior à nossa existência, anterior à nossa criação, então é um plano misericordioso. Nós não tivemos nenhum mérito aí. Nós nem existíamos. Fomos criados após esses seres que vieram antes de nós. Aliás, viemos desses seres, não é? Não há nenhum problema entre Bíblia e evolução, como alguns querem mostrar. Então, nós viemos de seres mais simples, mais moleculares, e chegamos a ser o que nós somos hoje. E ainda vamos chegar a ser muito mais com a graça de Deus, porque esse é o plano. Não era para pararmos aqui no atual estágio em que o ser humano se encontra, o gênero humano se encontra. Então, ele diz, tudo isso é misericórdia. Foi misericórdia criar e foi misericórdia o Cristo vir em nosso auxílio para nos colocar a caminho e nos dizer, é por aqui, gente. Nos fazer funcionar adequadamente como bons equipamentos humanos que nós somos. Então, as pessoas poderiam se preparar, e é interessante que o autor, ele é muito conhecedor do ser humano, e como ele tem muitos adversários, ele já vai pensando no que os adversários, os oponentes, poderiam estar pensando enquanto leem essa carta. E as boas obras? Ele fala isso lá no capítulo 2, versículo 10. E as boas obras que nós fazemos, então? Como é que ficam? Ele vai dizer, as boas obras que nós fazemos já foram preparadas de antemão para que nós as praticássemos. Se hoje a gente pratica boas obras, é porque nos foi dado a vida, nos foi dado as ferramentas adequadas para fazer essas boas obras, e as boas obras já foram preparadas. Olha, é isso aqui que você vai fazer. Aí lá você vai dar palestra sobre Bíblia. Então, a boa obra, nem a boa obra é totalmente mérito, porque as boas obras que eu faço, elas já foram planejadas para que eu fizesse, para que eu pudesse ser um ser humano melhor. Então, ele já vai dizendo isso. As boas obras nos ajudam, fazem parte de um processo pedagógico, mas até as boas obras que nós fazemos, que colaboram com a nossa salvação, até essas são misericórdia de Deus para nós. Porque se Deus não tivesse nos dado a oportunidade de fazer essas boas obras e não tivesse nos capacitado para fazer as boas obras, nem isso nós faríamos. Viu como é interessante? Então, não tira a responsabilidade humana de ser melhor, de praticar as obras que façam de si um ser humano melhor. Mas temos que entender que até essas boas obras são misericórdia de Deus. Então, ele diz, assim nós vamos sendo robustecidos quanto ao homem interior. Nós vamos amadurecendo o nosso homem interior, o ser humano interior, que eu estava dizendo na outra palestra, que aconteça o que acontecer fora de nós, conquistamos uma paz interior, uma liberdade interior, uma estrutura interna que nos faz passar pelas dificuldades. Então, esse homem interior vai sendo construído por causa dessas boas obras, da misericórdia de Deus que vai agindo em nós. Então, ele diz que se nós formos enraizados em Cristo, alicerçados em Cristo, então nós vamos um dia compreender a largura,
comprimento, a altura e a profundidade do amor. Enraizados em Cristo, aderindo a esse projeto de Deus para a humanidade, tendo as raízes fundadas na vida de Cristo, o alicerce sendo a vida de Cristo, então nós vamos fazer isso, nós vamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor. Isso aí foi a doutrina, que já é pesada, não é? Agora ele vai dizer o que é então que nós fazemos com isso. O que é que saber disso exige de nós? Eu estava, durante a semana, dando aulas de manhã e à tarde na faculdade, curso de férias para quem quer fazer uma reciclagem. E teve um dos alunos que disse assim: meu Deus, eu não acredito que a coisa seja assim, professora. Porque até hoje eu falei exatamente o contrário disso, e já dei muitas palestras falando exatamente o contrário do que você está mostrando aí. Meu Deus! Eu disse, não há problema. Você não sabia, o problema é agora que você sabe. O que você vai fazer depois que você soube exatamente como traduzir essa passagem, o que essa passagem está dizendo. Ele disse, eu nunca mais vou falar do jeito que eu falava, porque eu falava o contrário disso. Então, eu disse, então vamos daqui para frente, não vamos olhar para trás. Eu disse, pelo menos você tem uma vantagem em relação a mim, é que suas palestras não são gravadas. E quando eu descubro que disse uma besteira, muita gente já viu, já ouviu, e eu vou ter que desmanchar, porque a palestra vai ficar aí. Então, a responsabilidade é grande. O que é que nós estamos dizendo? Se nós agora tomamos conhecimento disso, que ele levou do capítulo 1 ao capítulo 3 para dizer isso que eu disse de forma resumida, e agora, José, o que é que eu tenho que fazer depois que eu aprendi isso? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter do capítulo 4 ao capítulo 6, que nós vamos dar uma visão geral e depois vamos nos dedicar aos versículos apropriados do capítulo 4, que é o tema da nossa palestra. Então, ele diz assim, o problema é, se o cristão, se o ser humano não se ajusta, não corresponde a esse projeto que Deus mesmo tem para o ser humano, a primeira coisa da falta da prática cristã adequada, da falta da consciência moral cristã, da falta da mentalidade cristã, porque cristão nós temos muitos espalhados pelo mundo, mas sem uma mentalidade cristã, sem um coração cristão, os cristãos só de nome, cristão de práticas, cristão de igrejas, cristão de grupos, mas não cristãos que transformam o mundo, transformando a si mesmo em primeiro lugar. Ele diz, a primeira coisa que acontece é uma demora na regeneração do mundo. Ele vai dizer, a natureza aguarda ansiosamente que o ser humano se adeque à vontade de Deus e se planifique. A natureza deseja a plenitude humana, porque ela também passará por uma transformação. É muito interessante. Então, a regeneração do mundo exige dos cristãos, essa demora na regeneração do mundo, exige dos cristãos um fortalecimento da mentalidade cristã, uma vida ética, uma vida moral, uma vida pautada nesse projeto de Deus para o ser humano. Um ser humano que deve chegar à plenitude. Então, a sociedade é o que vai sofrer, além de um atraso, de uma demora na regeneração do planeta, na transformação da natureza, da criatura em geral.
também tem um problema na sociedade. E aí ele vai ter regras comportamentais para a família, porque acredita que é a partir do fortalecimento da família que teremos seres humanos mais ajustados à vontade de Deus, teremos uma sociedade mais ajustada à vontade de Deus, então teremos uma humanidade mais ajustada à vontade de Deus, e assim esse planeta pode se planificar como é o desejo de Deus e é o desejo não expresso da criação, que a natureza evolui, ela quer chegar à sua plenitude, e a ação do ser humano, esse afastamento do projeto de Deus, atrasa a evolução da própria natureza. Você pode pensar, mas que doidice é essa? É simples. O ser humano antigo, ele não se separa do resto das criaturas. Ele é uma criatura entre as outras. Qual é a diferença entre o ser humano, os animais, as plantas? É que ele tem a consciência da sua própria existência, e ele sabe que ele não deu a si mesmo a existência. Essa existência ele recebeu de alguém. E ele vai ter que se posicionar sobre o final dessa existência. É outra consciência que ele tem, de que essa existência vai chegar no momento em que esse corpo aqui não vai mais funcionar. O ser humano sabe disso. Então, ele tem que se posicionar a esse respeito. Ele tem que procurar saber o que acontece com ele quando esse corpo, essa máquina aqui, biológica, fisiológica, não funcionar mais. Então, os outros seres, de fato, não morrem porque eles não têm a consciência de que terão que voltar os átomos que constituem o corpo para o planeta, para fazer parte desse planeta. Então, eles têm, os antigos, uma consciência de que eles são parte da criação. E a diferença dos demais seres é que eles têm consciência da própria existência. Tem consciência de que não foi responsável pelo início de si mesmo, a existência lhe foi dada, e tem consciência de que vai ter que se posicionar a respeito quando o corpo não funcionar mais, quando os átomos forem dissolvidos no ar desse universo que nós estamos. Então, essa é a diferença. Então, da linguagem hebraica, muito simbólica, fala que o ser humano foi tirado do barro. Por quê? Porque, quer dizer, é parte disso tudo. E é muito interessante, agora me lembrei, de um rabino que diz assim, um ser celestial, um homem celestial, do que seria feito? E o rabino responde, de céu. E aí o discípulo pergunta, de céu? Ele diz, claro, nós somos feitos de terra, que é o nosso planeta. Quem nascer, o ser celeste, é feito de céu. Porque tem que ser feito do mesmo material do lugar onde está. E aí ele vai e diz assim, mas nós somos feitos da terra? Sim, nós temos tudo que está nesse planeta. Em nós está todos os minerais na sua devida quantidade. A ausência deles nos causa alguns problemas. Em nós estão as proteínas e as coisas que compõem o reino animal. E assim vai. E nós somos um pequeno planeta Terra, ambulante, andando por aí. Nós somos feitos de terra, e tem gente que acha que esse texto é um absurdo contra a evolução. Esse texto só está dizendo, gente, nós somos parte disso aqui. Nós somos feitos de tudo que é feito esse planeta. A diferença é que nós temos inteligência, nós temos consciência, e nós podemos pensar nos nossos erros, nós podemos pensar se nós ofendemos alguém, se nós ofendemos um Criador, que deve ter um Criador, que nos deu essa vida, já que não pode ter começado conosco. E não podemos decidir aqui sobre... Jesus disse, cuidado, você mesmo não vai poder decidir por si só
sobre o final da sua vida. Isso aí é uma coisa que nós temos que decidir. Não pode ser você sozinho. Não é? Não cabe a você isso. Então, o que seria, então, a evangelização? Nisso que vai do capítulo 4 ao capítulo 6. A evangelização, ou seja, o divulgar a boa notícia de Jesus, seria levar a fé, as pessoas a acreditarem ou a saberem que existe um plano de Deus para nós. E esse plano existe antes da criação do nosso universo, do universo em que nós estamos. E que esse plano a gente desconhecia, estava escondido. Mas Jesus chegou e contou o segredo. Ele contou para nós, olha, nós temos um Pai, certo? Todos nós somos irmãos e existe um plano para o conjunto da humanidade e para o indivíduo. E esse plano, eu vou dar para vocês um manual de funcionamento. Amor. Amor. Quando você vai estar num processo de maturidade até você saber a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor. Né? Tá, então, até aí foi mais ou menos o que ele quis dizer, um resumo da carta. Então, nós temos que estar em constante renovação da nossa mentalidade, da nossa compreensão do que é a proposta de Jesus. Nós temos que estar em constante renovação dos nossos conceitos. Então, a inflexibilidade naquilo que nós pensamos sobre o mundo, sobre Deus, sobre a vida pós-morte, é ser inflexível em algo que nós não podemos, por uma experiência simplesmente científica, saber, é problemático. É problemático porque, além do símbolo de dizer que nós somos de terra, diz que nós somos maleáveis como um barro, como uma argila da qual se faz uma cerâmica. Então, o ser humano não foi comparado com a pedra, porque seria difícil de moldar. O ser humano foi comparado com o barro nas mãos de um oleiro, para dizer, há sempre a possibilidade de dizer, não está legal, joga naquele lugar onde está a argila molhada, coloca um pouquinho mais de água e vamos começar tudo de novo. O barro tem que ser flexível na mão daquele que está fazendo o vaso da cerâmica, não é? Então, constante renovação. Jamais saberemos o suficiente. Não somos dono da verdade. Temos que ter abertura para renovar os nossos conceitos. Então, é a partir dessa renovação constante que nós devemos ter, porque somos humanos, faz parte de nós, que está aí o início da verdadeira conduta do servidor de Jesus. Então, o que será que ele diz no texto que nós estamos aqui abordando? No capítulo 4, versículo de 17 a 24. Ele diz assim, a primeira coisa, a dica para a gente começar a saber a largura, a profundidade, etc., do amor. Primeira coisa, não andar como os pagãos no vazio. Ele usa o termo que, se nós traduzíssemos para o português, seria a vaidade. Mas só que a vaidade, hoje em dia, mudou muito o significado. A vaidade, nos idiomas antigos, quer dizer o vazio, a fumaça, aquilo que não tem consistência. A vaidade é aquilo que não tem consistência. Hoje a vaidade é o cabelo, é não sei o quê, a pessoa ser orgulhosa, não é? Mas eles tinham na antiguidade que a vaidade era você basear a sua vida em algo que não tinha consistência. O alicerce da vida da pessoa era algo que não tinha consistência para ser alicerce de nada. Uma fumaça. Usar a fumaça como alicerce de um prédio.
Como? É impensável. Então, a primeira coisa é cuidado com o vazio mental dos pagãos. Por que ele diz isso? Por causa do templo de Diana, que faz da religião um aspecto da vida humana, que é a fecundação, a fecundidade. Eu não posso basear a minha espiritualidade só numa dimensão que é a sexualidade, que é a fecundidade. Eu estou usando uma coisa que é sem consistência para basear a minha vida humana. Então, a primeira coisa é essa. Por que ele diz? Ele vai explicar. Ele diz, por quê? Porque aí, se você baseia a sua vida na vaidade, hoje nós poderíamos dizer mamon, ou a propriedade, o poder, tá? Então, poderia ser outra coisa, mas ele vai dizer assim, essa coisa de basear a vida humana, em vez de ser no projeto do nosso Pai, mas numa coisa sem consistência, leva a trevas no entendimento. A inteligência, a compreensão das coisas fica enuviada, fica obscurecida. Não tem clareza, não tem esclarecimento, não tem clareza de pensamento, não tem clareza de compreensão. Leva ignorância, ou seja, o não saber de coisas que são importantíssimas para o ser humano. Por quê? Porque reduzir a base da existência humana numa coisa que não tem consistência, que pode ser importante, mas não é o mais importante na vida humana. Também a outra coisa é que quem se baseia a sua vida humana nessa vaidade de mente, no vazio de mente, tem a dureza de coração. Então, algumas coisas que são importantes, como o amor próprio, se torna um muro, uma pedra, uma coisa mais importante. É importante? É. Amar a si mesmo? Sim. Mas colocar isso em primeiro lugar é estragar o equipamento. O ser humano não nasceu para isso. A honra é importante? A honra é importante. Para os antigos, a honra era uma coisa fundamental. Era melhor morrer do que viver sem honra. Mas eu posso fazer da honra a base da minha existência? A honra é importante. Não ter honestidade, não ter honradez, é uma coisa feia. Aqui no Brasil, a gente reclama isso das pessoas. Mas colocar a honra como o principal da vida humana é estar numa dureza de coração, numa dificuldade de compreensão. Então, isso tudo, assim também, leva a uma vida sem sentido. Porque coloca o sentido da vida humana em coisas que são secundárias. São importantes, mas não são mais importantes. O mais importante é o que, então? O amor. Então, vamos conhecer a largura, a profundidade, a altura do amor. Isso sim é que é. Não a honra. A honra é importante, mas não é o mais importante. Não o amor próprio, não o nacionalismo, não o patriotismo, nada. Não o dinheiro, não o trabalho. O amor. Não é? Isso aqui é o plano do nosso Pai. Então, ele vai dizer que isso tudo vai nos tornar pessoas marcadas pelas paixões, que vão tomar decisões baseadas em paixões. E o que seriam as paixões? Seriam interesses pessoais, sentimentos desordenados, vazio existencial. Então, isso aí é só para explicar, não ande de acordo com a mentalidade vazia dos pagãos. Ele está lá. Agora tem outra coisa. Já que a primeira parte é não andar de acordo com a mentalidade vazia dos pagãos, ou seja, não basear a sua vida numa coisa sem consistência, então o que eu tenho que fazer? Andar conforme aprenderam de Cristo. Não andar conforme os pagãos e andar conforme aprendemos de Cristo. Tá. E o que foi que aprendemos de Cristo?
Viu como ele é pedagógico? Gostei dele. É um professor. E o que foi que aprendemos de Cristo? Aprendemos a nos despojar do procedimento anterior. Faço igual ao meu aluno. Eu não sabia disso, só falei o contrário até agora. Despojar do procedimento anterior, se o procedimento anterior não condiz com o projeto do nosso Pai para nós. Depois, não deixar que o velho homem que se corrompe tome a frente da vida, porque o velho homem está lá. Ele está lá dentro de nós, a gente diz, fica quietinho aí, daqui a pouco a gente tem uma raiva e ele mostra as garras, não é? Ele vem assim para fora com toda a fúria, com toda a força, e a gente depois pergunta, meu Deus, o que foi aquilo? Não é? Eu nem sou assim, o que será isso? Paulo também dizia isso. Eu não faço o bem que quero, eu acabo fazendo o mal que eu não quero. É que o homem velho tem hora que ele se mostra com toda a força, mas aí a gente deve deixar que ele se aquiete, que ele não nos corrompa. Não deixar que o velho homem, que é marcado pela rebeldia, pelo egoísmo, nos corrompa. Estrague o projeto do nosso Pai. E ter uma renovação no espírito e na mente, aquilo que ele vai falando o tempo todo na carta, que é a flexibilidade. Ser flexível. Poder ter a honradez de voltar atrás quando descobre que tem baseado a sua vida em coisas que são secundárias. E, por fim, revestir-se do homem novo que foi criado para a justiça e santidade. Revestir-se daquele ser humano que foi o propósito de Deus anterior à criação do universo. É isso. Agora eu deixo aberto para as perguntas ou para que as pessoas possam dizer, esclareça melhor esse ponto, porque às vezes eu digo, está aberto para a pergunta e as pessoas dizem, mas eu não tenho nada para perguntar. Mas às vezes as pessoas gostariam que algum desses pontos fosse melhor explicado. Então estamos aqui, vamos deixar um momento para que esses pontos possam, as pessoas possam se pronunciar, possam interagir. Eu não sei se a Candice já tem aí alguma coisa, porque também está terminando. Ainda não terminou a palestra. Então, mas se vocês quiserem já, também aqui vocês podem interagir enquanto eles estão terminando de assistir a palestra. Teriam alguma coisa? Tema, é ligado ao barro. Como que você vê a criação do homem, do barro, Adão e Eva? É uma forma de falar, porque eles falam de forma metafórica. Então, é uma parábola para que as pessoas pudessem entender daquilo que se trata. O que quer dizer os textos do Gênesis? Quer dizer que o ser humano veio de Deus, ele tem um Criador. Quer dizer que ele faz parte desse planeta. Quer dizer que ele é maleável nas mãos de Deus, que ele pode mudar, que ele pode se transformar. Quer dizer essas coisas. Agora, o problema não são os textos do Gênesis, eles nunca foram um problema. O problema é que eles foram ao pé da letra, que nunca foi o propósito deles. Eles nunca foram escritos para isso. Tem até um livro muito interessante que ele traz uma charge, uma tirinha. Eu não me lembro da tirinha toda, mas eu sei que Deus estava ditando para Moisés. Moisés, escreve aí. E Moisés estava escrevendo na pedra, igual como se faz com mármore, que se faz esculpindo, não é? As letras lá na pedra. E Deus falava rápido, e Moisés disse assim, Senhor, mais devagar, eu não estou conseguindo copiar o que o Senhor está dizendo. E Deus disse assim, não tem importância, Moisés, se você não consegue copiar o que eu estou dizendo, porque ninguém vai pegar isso ao pé da letra nunca. É exatamente uma crítica, que o texto nunca foi escrito para ser tomado ao pé da letra. Ele não pode ser. O Haroldo tem mostrado muito, se fosse tomado ao pé da letra, ficaria incompreensível. O sol é criado no quarto dia. Então, como foi que teve 3 dias antes? Então, nunca foi escrito para
é escrito bem simbólico para dizer aspectos da criação, aspectos do ser humano, para falar disso. E quando a gente tem dificuldade de se expressar num discurso direto, nós que somos professores usamos imediatamente uma história, uma ficção, uma comparação. E é isso que eles usam. Como falar dos inícios, se não for de forma simbólica e metafórica? Tem que ser. Então, Adão e Eva somos nós. Os meus alunos de Pentateuco perguntam assim, Adão nunca existiu. Eu disse, existe sim, o Adão está acabando de falar comigo, dizendo que não existe, porque são os homens e Eva são as mulheres, é a humanidade. Então, não é que não existiu, é que existe, está falando de nós. Lá atrás, alguém queria fazer uma pergunta, não é? Queria fazer uma pergunta, a colocação? Vários vídeos do Haroldo, você fazendo os comentários, e você estudado nessas áreas, né? A primeira é assim, é uma colocação de Jesus. Vós sois deuses. Aonde ele inseriu isso daí? Em que momento você tem O Jesus está citando, ele está perguntando sobre a expressão vós sois deuses que Jesus disse. Tem a ver com a palestra, porque já que vamos à plenitude do ser humano, tem a ver com a palestra. É uma citação do Antigo Testamento, em que é dito que para a criação nós somos deuses. E por que foi dito isso? Porque eles estavam vivendo numa época em que seres da natureza eram tratados como deuses. E ele diz o contrário, porque o termo imagem em hebraico significa o representante. Então, tem uma empresa, o presidente da empresa não precisa estar em todas as filiais, não precisa estar em todos os lugares. Tem lá pessoas que o representam. Então, se eu compro um carro e ele tem defeito, eu não vou querer falar com o presidente da montadora do carro. Eu vou falar com um representante que está na loja onde eu comprei. E vou dizer, olha, o carro está com um problema. Entende? Então, ali está um representante de quem fabrica o carro, de quem é o dono da loja que vendeu o carro. Então, a imagem quer dizer quando olharem para a ilha, estarão vendo o padre Caetano que fundou a Nova Jerusalém. Ela está lá representando. Então, ele está dizendo o seguinte, para a natureza, para o resto dos seres, se fosse possível eles entenderem, eles olhariam para o ser humano e veriam deuses no ser humano. Quer dizer, se eu considero o estado de evolução do ser humano para os outros seres, nós somos deuses. Certo? É isso que está no Antigo Testamento. Então, outra coisa quando Moisés é enviado ao faraó do Egito, Deus diz assim, para o faraó você vai ser um Deus e o Moisés vai ser o profeta. Então, o que acontecia? Como é que Deus falava para o ser humano? Através do profeta. Ele inspirava o profeta e o profeta era a boca de Deus. O profeta dizia aquilo que Deus mandava dizer. Então, o profeta é aquele que fala em nome de alguém. Aí ele diz assim, você é o meu representante diante do faraó, como se fosse um Deus. E por quê? Para que Moisés fique em pé de igualdade com o faraó, porque o faraó, no Egito, é considerado Deus. Então, se Moisés vai como um ser humano e se apresenta diante de um Deus, ele está em desvantagem. E aí Deus diz assim, você é Deus e Moisés é o profeta. Você é gago, Moisés fala por você. Certo? Então, você é Deus e Moisés é o seu profeta. As pessoas têm problema em traduzir esse texto. Eu não teria, eu colocaria na nota de rodapé a explicação disso. Então, quando Jesus diz assim, vocês são deuses, quer dizer, ninguém melhor de quem segue a linguagem do amor e a lei do amor para representar Deus do que quem faz isso. Então, em relação àqueles que vivem no ódio, vocês são deuses. É uma comparação entre quem evoluiu mais e quem está menos evoluído. Não se trata, porque a grande dificuldade é porque para nós Deus é um nome próprio, o nome do Ser Supremo. E eles tratam como Elohim. Elohim
Elohim, Elohim. Se você sabe hebraico e lê um jornal de Jerusalém, você vai ver o nome Elohim nesse jornal. E esse jornal vai estar tratando de uma notícia que não tem nada a ver com Deus, está falando de política, porque Elohim são os poderosos. Elohim, ao pé da letra, são os poderosos. Os poderes. Seria a tradução, deuses. Porque El é Deus, né? Elohim seria Deus. Então ele diz, vocês são deuses. Vocês são o poder nesse mundo, porque o poder é o amor. Agora, o problema é que nós achamos que quando nós dizemos deuses, Deus, nós estamos nomeando alguém. E Deus não é nome de ninguém. Humano não é meu nome é Aila. Então, certo? Então, quando a gente diz Deus, a gente está querendo simplificar uma frase. O ser supremo, criador, que me colocou neste mundo. Então, para não dizer tudo isso, eu digo uma palavra, Deus. Certo? Então, ele diz assim, qual é o problema? Ele diz, na própria Escritura está dizendo, vocês são deuses, o ser humano, em relação ao demais da criação, são os deuses, tá? E não o contrário. Então, é só isso, não tem problema nenhum. Ele não está dizendo, vocês são o Criador, vocês são divindades, ele não está dizendo isso. Eles estão dizendo o seguinte, numa escala de evolução, para uma ameba você é Deus, e ninguém questiona isso. Se comparar você com a ameba, você é Deus. Certo? Para quem é menos evoluído, mais evoluído, é tido como Deus. E no Antigo Testamento isso foi importante. Por quê? Porque no Egito pegava um escaravelho, um inseto, e dizia, o inseto é Deus. Você vai ter que servir a esse Deus. Às vezes tirava a vida de alguém por causa do crocodilo, por causa do escaravelho, por causa de qualquer outro ser da natureza. Certo? Então, sim. Aí vamos também privilegiar, a senhora faz, depois vamos privilegiar o pessoal do chat. Não sei se está correta essa minha colocação, mas o que, mais ou menos, é isso aí. No final dos tempos, haverá um único rebanho para um único pastor. Que final dos tempos é esse? No final dos tempos, vai haver um só rebanho, um só pastor. Existe essa expressão? Existe a expressão que nós somos todos e devemos ser um só rebanho. E há um só pastor. Há um só rebanho e um só pastor. Não há um só redil. O redil são vários. Tem o redil católico, o redil protestante, o redil espírita, o redil... Né? Mas um rebanho é um só. E só há um pastor. Não tem jeito de ter outro pastor. Para esse mundo... As religiões não separam, né? As religiões não separam as pessoas. Quando a frase não é que seja no fim dos tempos, é que há mesmo um rebanho e um pastor. Há, como você disse, um governador espiritual desse mundo, um só. E o resto que está aqui nesse mundo é o rebanho dele. Esse rebanho se comporta de forma diferente, é guardado em lugares diferentes, cuidados em lugares diferentes, conforme a necessidade. Por isso que é importante estudar as parábolas das cabras e das ovelhas. Não é? Que elas têm que ser separadas. As cabras têm necessidade que as ovelhas não têm. É importante que os redis sejam diferentes para atender as necessidades das cabras. Então, Deus nos permite essa pluralidade, porque essa pluralidade nos ajuda a amadurecer, a crescer. Tem pessoas que precisam ser católicas, eu sou um exemplo disso, tá certo? Eu necessito ser católica e me sinto muito feliz em ser católica. Agora, o fato de eu ser católica não me tira do rebanho e nem me coloca num rebanho diferente do de vocês, porque não tem um jeito, só há um Cristo para este mundo. Certo? Então, essa pluralidade é necessária para o nosso crescimento. Quando o nosso crescimento se completar, não há necessidade de redis diferentes para cuidar de situações diferentes, porque estaremos na mesma situação. Um escritor certa vez fez palestra aqui, da princípio Silvestre Roden, havia momentos
menos que ele parecia ser de uma, de outra religião. E eu fiz essa pergunta, ainda bastante jovem. Professor, afinal de contas, qual religião o senhor é? O senhor é evangélico, o senhor é católico, o senhor é espírita, que religião o senhor tem? Ele disse, minha filha, não preciso mais de rótulo para adorar a Deus. Muito bem. Seria esse o combinância? Algumas pessoas acham que não precisam se vincular a nenhum grupo. Mas algumas pessoas precisam se dedicar, precisam estar envolvidos. E, por exemplo, um centro espírita é o mais adequado para a minha amiga Candice exercer bem o seu cristianismo e cuidar das coisas que ela tem que cuidar e colaborar. Tá bom. Para mim, eu necessito do ambiente católico para poder me desenvolver, a minha humanidade. Tá? Então, temos que nos envolver, que fazer coisas, que estar juntos, que somar esforços. E fazemos isso nos nossos grupos, nos nossos ajuntamentos religiosos. Então, vamos lá, Candice? Nós temos 4 perguntas. Certo. A primeira quem colocou foi o Altino Majeste, lá do Reino Unido. E ele pergunta em relação à Arca de Noé. Também seria uma metáfora, ele fez pergunta logo após a pergunta da Adão e Eva, né? Sim. Então, também seria uma metáfora, e daí ele faz perguntas na sequência. É um exemplo de fé, de confiar em Deus, ou seja, a conduta do Cristo deve ser a arca, os animais, são os valores que devemos salvar? Então, a pergunta do Altino no Reino Unido é sobre a Arca de Noé. Então, o que eu posso dizer é que, eu dei até um curso de Gênesis de 1 a 11, tem até DVD sobre isso, porque era um assunto tão polêmico que as pessoas pediram que o curso fosse gravado. E é o seguinte, na Antiguidade há muitos relatos de dilúvio, em várias culturas. Então, os estudiosos conseguiram catalogar 268 relatos de dilúvio. Pelo menos até onde eu me lembro foi isso. Não sei se pode ter mais relatos de dilúvio. Então, esses relatos de dilúvio, eles são muito comuns em lugares onde tem tsunami, onde tem ondas gigantescas que vêm. Então, você tem que saber o seguinte, a palavra mundo, ela não é sempre o planeta, ela é o meu mundo. Então, digamos, se você está vivendo há 3.000 anos atrás, mundo é até onde você toma conhecimento de que existe alguém. Você recebeu notícia de uma caravana. Eu gosto de dar exemplo lá do Ceará, porque entre o Ceará e o Piauí tem a Serra Grande, que eu acho que não é grande, é gigantesca, é uma verdadeira muralha entre os dois estados. Muito difícil de ser atravessado. Hoje em dia, já os ônibus sobem, tem todo... E demora para subir, depois para descer, para ir de um estado a outro. Então, o que acontece? As pessoas que começou o estado do Ceará, do litoral, em direção ao centro do país, começou do litoral, essas pessoas, o mundo acabava na Serra Grande. Você acha estranho? Há 500 anos era difícil conseguir pessoas para viajarem nas caravelas e virem para o Brasil, porque o mundo acabava logo depois do Cabo Canaveral. Eu acho que era. O mundo acabava ali. Então, por quê? Porque eu não tenho notícias de outro lugar além disso. Então, se eu tenho uma noção estrita de mundo, olha, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso, e as pessoas só sabiam da existência de um lugar, de um povo, quando uma caravana, um viajante chegava e dizia, existe gente lá depois da Serra Grande, dizendo, mas não é possível que depois da Serra Grande... Sim, o meu bisavô saiu de lá e nós estamos há gerações até chegarmos aqui. Então, a noção de mundo era muito pequena, tinha uma tsunami. O que restava era pouco. Aquele mundo tinha se acabado. Então, as pessoas tomavam conhecimento de que aquele mundo tinha se acabado. O sobrevivente achava que acabava o mundo. Gente, se eu tenho uma consciência de mundo, como o meu estilo de vida, aquilo que está construído, a cidade que foi construída, o rei, as coisas. Se vem um tsunami, o que é que eu sei? Que o mundo acabou.
O mundo acaba para os sobreviventes de um tsunami. O mundo acabou. E como é que eu vou narrar isso? Eu vou dizer, o mundo acabou. Então, é uma bobagem pensar que quando eles narram dilúvio, eles têm noção de planeta. Os cientistas céticos não podem criticar isso, porque isso é uma bobagem. Eles não têm noção do planeta Terra, estão falando mundo. Mundo, mundo em grego é on. Não é Gaia, Gaia é o planeta Terra. Mundo é um conceito que envolve história, cultura, costumes, cidades construídas, estilo de vida. Não é? O mundo acaba. As torres gêmeas foram derrubadas, o mundo acabou. Gente, há pouco tempo acabou um mundo, quando o Muro de Berlim foi destruído. Um mundo que era marcado por isso, acabou. O mundo do Brasil, que era marcado pelo FMI, acabou. Então, a arca, ela simboliza o recomeço. O termo Noé quer dizer que Deus, se tiver uma só pessoa disposta a recomeçar o mundo, Deus recomeça o mundo com Noé. Noé é a pessoa disposta a recomeçar a vida, a recomeçar o mundo. A tsunami veio, vamos reconstruir. As torres gêmeas foram derrubadas, vamos reconstruir a nossa vida sem elas. Entende? Então, vem um cataclisma, vem uma situação, vamos reconstruir o nosso mundo, porque o nosso mundo acabou. Tem até uma música brasileira, MPB, Meu Mundo Caiu, né? Meu mundo caiu, meu mundo se acabou. Tem certas coisas que fazem o mundo da gente cair. Então, a arca representa o recomeço. Qual é o recomeço? Tem alguma coisa do que era, mas é um mundo novo. A arca e a aliança com Noé representam a misericórdia de Deus expressa num lindo arco colorido. Que Deus está sempre disposto a recomeçar se Ele encontra um só humano nesse planeta que queira recomeçar o mundo junto com Ele. Então, a narrativa do dilúvio é um convite e um ânimo a recomeçarmos o nosso mundo quando a empresa quebrou, quando a tsunami veio, quando as torres gêmeas caíram, quando qualquer coisa aconteceu. A arca é dizer assim, se você estiver disposto a recomeçar o seu mundo, Deus está com você para recomeçar o mundo junto com você. Quando um ente querido morreu, quando alguma coisa aconteceu que quebrou o meu mundo, que meu mundo acabou, eu sou convidada a recomeçar junto com Deus. Eu sou sempre convidada a recomeçar. Noé e a arca é isso. É um mundo novo, recomeçado junto com Deus. É um texto belíssimo, uma parábola maravilhosa, que não tem nenhum objetivo de falar de destruição. Tem objetivo de falar de reerguimento, de recomeço, de mundo novo. Porque o ser humano pode renovar seus conceitos, sua vida, seu mundo, sempre. Ele é flexível, ele é feito de barro, ele é maleável, não é pedra. Tem mais alguma coisa aí? Tá certo. O Mário, lá do Japão, ele tem duas perguntas. A primeira, ele coloca, não sei se eu entendi corretamente, mas ele coloca assim, podemos dizer que Paulo é quem tem leitura real dos ensinamentos de Jesus, visto que muitos seguidores não alcançaram os mesmos entendimentos? Você quer a outra já? Não, uma de cada vez. Eu vou tentar me lembrar. Então, o Mário, lá do Japão, está perguntando se Paulo é que tem um entendimento mais correto da mensagem de Jesus. Bom, eu quero dizer que Paulo, como judeu que era e fariseu, ele compreendeu bem a mensagem de Jesus quando ele teve a experiência de Damasco. Eu posso dizer que Paulo é o maior divulgador da mensagem de Jesus, que ele foi a lugares onde nenhum outro dos discípulos ou apóstolos foram. Mas dizer que ele compreendeu melhor do que os outros seria injusto com João, seria injusto com outras pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte,
Paulo é um vaso escolhido. Eu já até dei essa palestra aqui em Campo Grande, não é? Sobre o papel de Paulo na divulgação dos ensinamentos de Jesus. Então, Paulo, ele é um vaso escolhido para levar a mensagem de Jesus para além fronteiras do judaísmo. Mas tem Tiago, tem Pedro, que são escolhidos para levar a mensagem de Jesus para os judeus. E tem João, que foi escolhido para ficar vivo, para resolver as dúvidas, quando tinham dúvidas a respeito da mensagem de Jesus, e João era o discípulo vivo para perguntarem se era ou se não era. Se João tivesse sido martirizado junto com os outros muito cedo, o cristianismo teria se distorcido. Então, cada um compreendeu bem e exerceu bem o seu papel. Então, até o próprio Paulo critica esse tipo de atitude. Ele diz, esses aí que estão dizendo que Pedro é o melhor discípulo, que Paulo é o melhor discípulo e que Apolo é o melhor discípulo, estão todos errados. Não há, como diria o Carlos, um membro no corpo que seja mais importante do que o outro. Porque eu preciso desses membros. Eu preciso dos meus membros vitais. Então, eu não posso deixar o meu estômago em último plano. Daqui a pouco eu vou querer jantar, né? Quero tomar alguma coisa. E o pessoal do Japão vai querer almoçar daqui a pouco. Então, não tem esse membro que seja mais importante. Tem funções diferentes. Então, Paulo compreendeu que a mensagem de Jesus não era para ficar só entre os judeus, era para ser levada ao mundo inteiro. Ótimo, mas os outros não estavam contra ele, senão ele teria ficado sozinho. Porque os outros estavam sendo chamados para outro tipo de atividade, para outra função, e exerceram, tanto que compreenderam bem, que deram a vida por essa mensagem. Compreenderam com o martírio, inclusive, não é? Então, a gente quer muito bem a Paulo, mas justiça seja feita. Ele é importante, mas os outros também tiveram seu papel no cristianismo. Como os mártires, não escreveram nada, mas deram a vida lá no circo romano, no Coliseu, foram devorados pelas feras, foram crucificados. Tudo aquilo que está sendo dito lá na Carta aos Hebreus, capítulo 11, sobre o que aconteceu com quem serve a Deus. Então, não pretendemos colocar Paulo nesse patamar de importância. Agora, que ele compreendeu uma coisa que é importantíssima, é que o Evangelho é para todos. Isso, que maravilha ele ter compreendido isso. Mas isso não foi mérito dele. Ele foi orientado para isso, ele recebeu ajuda para essa compreensão, ele teve que fazer a experiência, porque antes disso, quando ele usou só a lógica da inteligência dele, ele não compreendeu nada disso, ele até combateu o avanço do cristianismo, não é? Então, ele foi flexível, um dia ele foi perseguidor e no outro dia ele foi o maior expositor do cristianismo que já teve. Mas é maravilhoso estudar os textos de João, maravilhoso estudar texto de Lucas, de Mateus, todos tiveram sua importância. Né? Pode dizer a outra pergunta, por favor. Como levar o conceito do amor para o povo japonês que tem a honra em seu código de ética? Olha, o conceito do amor, repetir a pergunta, né? Como levar o povo japonês, o conceito do amor, que tem a honra no código. Então, eu estava falando que a honra não é problema, amor próprio não é problema, honestidade é louvável. O que não se pode é colocar esses valores, porque são valores, em primeiro lugar, abaixo do amor. Agora, os japoneses são humanos. Então, todo ser humano ama e quer ser amado. Não há dificuldade de levar o amor para os japoneses. Não há dificuldade de levar o amor para nenhum ser humano. Se tem uma experiência que é universal e que qualquer ser humano, em qualquer fase da vida, ou de qualquer cultura, ou de qualquer povo entende, é amor. Porque todo ser humano ama e quer ser amado.
Então, o problema não é como levar o amor, ou o problema ser o amor em relação aos japoneses. O problema é que nossa linguagem, nossa cultura, se choca com outras culturas. E a gente, às vezes, não tem a orientação, o esclarecimento de saber que para a pessoa entender as minhas palavras, não basta falar no idioma dessa pessoa. Tem que falar a partir da cultura daquela pessoa. Então, por exemplo, os missionários católicos que vão ao Japão, eles passam 3 anos, no mínimo, de treinamento para compreender, isso é dos países asiáticos de uma maneira geral, compreender a cultura, porque se for falar de Jesus, tem que ser a partir da cultura daquele povo. Agora, a gente quer falar do amor com os nossos... O que a gente quer fazer? Quer entregar o presente do amor, mas enrolado em tantas coisas que são papéis de presente nosso, que até chegar lá no amor, vai demorar, não é? Então, a gente tem todo um aparato, uma coisa burocrática, um protocolo de costumes e cultura, que fica difícil. Quer saber? O amor a gente mostra amando. Eu só posso dizer que amo os Espíritos se eu vier aqui olhar olho no olho e dizer eu te amo. Porque não adianta eu ficar lá na minha casa e dizer, mas eu amo os Espíritos. Mas na hora de ir lá, de colaborar com eles, de estar na sopa junto com eles, de falar para eles, de ouvi-los, porque eu já estive sentada num centro espírita ouvindo palestra sobre Paulo e Estevão. Eu já aprendi coisas com palestra de espíritas, indo lá no centro espírita para ouvir. Eu nunca fui ao centro espírita só para falar. E quando eu vou para falar, eu também vou para aprender enquanto eu falo. Meu ouvido é o que está mais próximo da minha boca do que o ouvido de vocês. Não é? Então, a gente fala do amor amando. Então, eu estou aqui com a minha colega de fábrica. Eu digo isso porque também já tive emprego assim. Mas na hora que ela mais precisa... Ela não pode contar comigo, nem com um sorriso. Como é que eu vou falar de amor para ela? Não é falar. Amor, a gente ama ou não ama. Entende? Então, se a pessoa realmente se sente amada, não há como não saber disso. Então, é um trabalho que eu tenho que fazer no meu coração, primeiro. Então, dizer que as pessoas são reservadas, sim. E quem foi que disse que todo mundo tem que ser brasileiro, cearense, nordestino, que fica abraçando todo mundo? E aí, já primeira vez que vê a pessoa, parece que é amigo de infância, com toda intimidade. Não, não precisa ser assim. Tem pessoas que são diferentes disso e são pessoas que, na hora que a gente precisa delas, elas estão ali, a gente conta com elas. Porque existem muitas formas de expressar o amor. Aí a gente fica com esse romantismo. Ah, meu pai nunca disse que me ama, logo ele não me ama. Opa, a cultura do meu pai, não é essa cultura de estar chegando e dizendo para todo mundo que, meu filho, eu te amo, não. A cultura do meu pai mostra que ama cuidando da gente. Por favor. E quantas pessoas estão dizendo eu te amo e não faz nada? Não é? Amor... Então, as pessoas dizem assim, como é que eu evangelizo lá naquela cultura? Primeiro, você vai ser uma dessas pessoas. Você vai viver como elas, você vai comer o que elas comem, dormir como elas dormem, sabe? Você vai valorizar aquilo que é daquele povo. Você vai aprender, você vai deixar suas estruturas, suas seguranças, porque quando a gente vai para um lugar levando os nossos costumes, aqueles costumes nos dão segurança. Pois vamos abrir mão das nossas seguranças? Quer evangelizar mesmo? Vamos abrir mão da nossa segurança. Você acha que a gente vai de missionário para a África, com mentalidade brasileira, querendo fazer com que os africanos sejam brasileiros? Não dá, não vai dar certo. Você vai ser daquele país, você vai ser um angolano com os angolanos. Aí você vai falar a linguagem deles, não porque fala o idioma, porque o idioma é o mesmo, é o português. Mas vai vivendo como eles vivem, diz assim, fulano realmente dorme num colchão, que de noite tem cosquinhas e não são cosquinhas, são escorpiões passando pelo corpo. Então, ele é um de nós.
Está disposto a vir aqui? Eu disse assim, quando a pessoa diz assim, você quer vir ao Japão, só que eu vou avisar, você vai dormir no chão. Eu disse, vai ser diferente do tempo que eu era criança e dormia no chão. Porque no tempo que eu era criança e dormia no chão, eu dormia num chão batido. Lá em Castelo do Piauí, no interior. Né? Vai ser diferente, dormir no chão no Japão é luxo. Para uma criança nordestina do interior do Piauí. O dormir do chão do japonês é luxo para o dormir do chão de uma criança nordestina em época de seca. É luxo. Certo? Então as pessoas acham que... Será que é difícil para mim dormir no chão? Não ter a cama que tem lá no quarto da Beth, do Carlos, de tão macio, eu estou com dor na coluna, que eu não tenho costume com colchão macio daquele. Dormir no chão é bom para a minha coluna. Se eu durmo num colchão macio demais, eu fico com dor na coluna. Está entendendo? Então, a gente se preocupa muito como é que eu vou falar. Não. Essa carta aos Efésios diz assim, como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver o Evangelho olhando para mim, os japoneses, ou os angolanos, ou os alemães, ou seja lá quem for, cadê os suíços, a Regina está aqui, possam querer amar a Cristo? Como é que eu vou viver para que a minha vida seja o Evangelho, vivo de Cristo? Aí é que é. Ele dá essas dicas aqui, não é? Que servem primeiro para mim, depois para você, mas primeiro para mim. Tem mais alguma pergunta? Tem uma última do Adalberto. Ele faz um comentário, a palestra está ótima, com certeza nossa irmã, se quiser e puder, você falou do colchão. Já vou arranjar um tatame para eu ficar. Ele falou bastante, você está de olho aqui também. Estaremos esperando suas palestras aqui no Japão. O convite está feito, então. Muito obrigada, Adalberto, que é da AD Japão, ele está convidando para eu dormir lá no Japão, de um jeito confortável lá no chão, mas muito melhor do que no Castelo do Piauí. Ele faz a pergunta, ó. As perguntas são, próximo projeto com o Japão? Não. Ai, meu Deus. Então... Esperamos melhorar a relação de fuso horário. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... O projeto de colaboração com a difusão do Evangelho no Japão deu o primeiro e o segundo passo, que foi a primeira palestra e a segunda palestra. Ele continua. Como é que vai ser? Não sei, porque eu nunca soube. E a gente vai se colocando a caminho e, dependendo da conversa que nós temos com os brasileiros que estão no Japão, a gente vai vendo como colabora. Agora, a questão do fuso horário, esses horários foram sugeridos por pessoas do Japão. Não foi pelos brasileiros, né? O que acontece é que de Tóquio para Brasília são 12 horas de diferença, mas para Campo Grande temos mais 1 hora de diferença. Então, eles procuraram ver de um jeito que pudesse ter um horário bom para Campo Grande, que vocês vieram para também participar da palestra, e que fosse bom para eles também. Mas a gente faz o seguinte, quem decide o horário é o pessoal que está no Japão, foi o pessoal que decidiu o horário e os temas. Eu não decidi nada, eu apenas tive um sonho com um samurai, só isso. A outra coisa que eu fiz foi escrever no Facebook, quem aí mora no Japão? Foi a segunda coisa que eu fiz. E o demais... não fiz mais nada. Quer dizer, eu preparei essas 2 palestras, que tem muito mais coisas de inspiração do que do meu próprio estudo, não é? Então, quem tomou essas decisões, quem viu os objetivos, quem escolheu os temas, quem escolheu os horários, foram os brasileiros do Japão. E teve uma coisa que eu escolhi, que fosse transmitido de Campo Grande. Isso aí foi eu que escolhi, não é? Porque também tinha a ajuda da Candice e de outras pessoas, da Beth, do Carlos, que já fazem já mandam livro, e tem essa condição aqui. Então, eu também disse, isso aqui é necessário que seja de Campo Grande por uma questão espiritual mesmo, porque tem pessoas envolvidas, porque aqui, se for só por questão de tecnologia, eu posso transmitir de qualquer outro lugar, lá de Fortaleza mesmo, né? Mas, porque aqui eu sinto que há
um envolvimento pelo grande número também de japoneses e descendentes de japoneses que tem em Campo Grande, pessoas que já estão envolvidas nisso. Como eu disse, estamos apenas colaborando. A divulgação, a difusão do Evangelho no Japão já existe há muito tempo. Existe desde São Francisco Xavier, lá com os jesuítas, há muito tempo. Então, teve seus altos e baixos e tudo, mas estamos só colaborando com algo que já existe. Né? Estamos dizendo para os nossos irmãos que eles não estão sozinhos, somos todos uma família, somos membros do mesmo corpo, estamos aí com eles, é só isso. Mas a gente pode pensar quando seriam as próximas palestras, que temas seriam. O problema é minha agenda, que é lotada. Mas a gente pode ver isso com calma, não precisa ser agora. Daqui a algum tempo a gente dá outra palestra, escolhe melhor os horários, sejam mais adequados a eles e tudo mais. Mas eu quero só dizer que esses horários, nada disso foi ideia minha, nem de qualquer outra pessoa aqui do Brasil. Foi sugestão mesmo do pessoal que já mora no Japão, tá? Bom, então, afinal de contas, quero agradecer a vocês, agradecer ao Carlos e à Beth. Aqui já é a 4ª palestra, embora seja a 2ª para o Japão, já é a 4ª palestra, é oficial em Campo Grande, exceto os cafés palestras, os chás palestra, almoço palestra, não é que tudo isso é um enrolado que eu acabo dando palestra, né? Mas isso é muito bom. Ainda tem mais uma palestra aqui para Campo Grande, que será amanhã para o Brasil, não é? Será domingo de manhã para o Brasil. Então, que nós tenhamos uma boa noite, que as pessoas do Japão tenham um bom dia de descanso, domingo, não é? Um bom almoço daqui a pouco, e que a gente continua conversando, a gente tem esse chat que a gente troca ideias, então nós vamos continuar juntos, estamos juntos, não estamos aqui nos separando, e contamos com o pessoal de Campo Grande para que nos ajude com orações, vindo aqui, cedendo esse espaço, cedendo esse microfone que funciona, coitado, apesar de eu ter várias vezes usado como exemplo de não funcionamento, mas é um ótimo microfone, todo esse equipamento, né? E esse equipamento humano, que é esse calor humano, essa coisa boa, que tudo correu maravilhosamente bem, até uma chuva nós tivemos para amenizar o clima, e agora o clima está esquentando, não é? Certo? Mas, então, agradecer, sem vocês, do Japão, sem os brasileiros envolvidos aqui no Brasil, principalmente o pessoal de Campo Grande, nada disso teria sido possível. Tudo isso é misericórdia de Deus. Se pode parecer uma boa obra, é porque de antemão já estava preparada para ser realizada. E nós aqui não sabíamos. Mas, graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade de colaborar com as pessoas. É uma grande graça para nós. Muito obrigada mesmo a vocês aqui do Brasil, o pessoal do Reino Unido, que também está envolvido, né? Torcendo, vibrando, orando, e espalhados pelo mundo inteiro. Em especial, os nossos amigos do Japão, se for vontade de Deus, um dia nós daremos um abraço, apertando os ossinhos mesmo. Por enquanto, um abraço virtual. Muito obrigada. Nós gostaríamos de dizer que, dentro de pouquíssimos minutos, o Ismael vai fazer o agradecimento à presença da irmã Ilha, de todos vocês, e a prece de encerramento. O Gilberto está falando que tem um pessoal lá que não está acreditando que é ao vivo. Daí, para o senhor mandar um abraço para a Lúcia de Moraes. Olha, então eu vou mandar um abraço para a Lúcia de Moraes e para a Sônia Sumi, com quem, quando eu estava na Alemanha, eu falei mais de 1h30 com ela pelo Skype. A Sônia Sumi deve estar aí, ela deve estar lembrando que nós conversamos 1h30 pelo Skype no mês de maio. E eu também mando um abraço para Adalberto. Não só a irmã Ilha está mandando um abraço para Adalberto, estamos ao vivo mesmo. Aqui são sábado à noite,
9h07, horário daqui de Campo Grande. E o Adalberto, o abraço que eu mando para ele, lembrando o convite que ele me fez, disse que quando eu for ao Japão, que é para mim ir na casa dele, que só saber que vai ter que dormir no chão. Isso o Adalberto me falou agora, 2, 3 dias atrás, nós conversamos, nesse diálogo interreligioso. E é interessante esse diálogo interreligioso. Não estava previsto eu falar aqui, já viria o Ismael, estava tudo já tratado com o Ismael. Mas eu vim falar aqui também um minutinho, não só para dar essa resposta ao Japão, mas como também falar do diálogo interreligioso, que no dia 6 de setembro, aqui em Campo Grande, já foi formado um comitê por um Brasil sem aborto, aqui em Campo Grande, e vai ter a primeira marcha em defesa da vida, aqui em Campo Grande. Parece o Brasil sem aborto. É sem aborto. Sem aborto. Eu tinha falado o quê? Não, entender sem aborto. Você falou sem aborto. Ah, tá. É por um Brasil sem aborto. E nesse caso, a concentração do encontro vai ser no dia 6 de setembro, às 16 horas, no Horto Florestal, em Campo Grande, sabendo que a última reunião foi numa igreja adventista, estão participando Igreja Adventista, Igreja Batista, Federação Espírita de Mato Grosso do Sul e diversos centros espíritas, Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul e mais outros órgãos também. É a união das religiões, é o diálogo interreligioso, que já acontece aqui embaixo no térreo, no piso, né? No piso térreo, já acontece no Espaço Chico Xavier há 12 anos, onde recebemos diversas religiões com seus corais, vindo aqui, batista, adventista, seixonoye, messiânicos, mormons, Assembleia de Deus, e todos esses 12 anos têm estado aqui conosco nesse diálogo interreligioso. Então, nossa gratidão a todos que participaram e, mais uma vez, o nosso abraço também para o Fred, né? Para o Fred, que está assistindo, para todo o pessoal lá do Japão. Um dia, quem sabe, se Deus permitir, né? A gente vai também lá. Eu convido, então, o Ismael para fazer o agradecimento à nossa irmã. E se ela não gosta de agradecimento, porque ela é uma serva de Jesus, serva de Deus na face da terra. Mas nós estamos agradecendo porque não demos folga para ela. Era durante a palestra as perguntas, durante o café da manhã, o lanche da tarde, no almoço. Houve uma pergunta aqui que ela falou qualquer coisa do nosso nome, porque nós discutimos no almoço lá com o doutor Marcelo e a doutora Dida, nós estávamos tratando justo desse tema. Mas, Ismael. Bom, em nome do Grupo Espírita Recanto da Prece, Maíla, nós queremos que a senhora aceite um agradecimento, um abraço fraterno, em nome de todos que estão assistindo aqui, de todos que estão assistindo à distância, de todos que vão assistir depois de gravado, que a senhora receba essas vibrações amorosas, carinhosas, de gratidão, por a senhora trazer para nós com simplicidade, com descontração, os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, e nos auxiliar na compreensão da simplicidade do cristianismo. Isso é muito importante para nós e a senhora tem trazido, em todas as palestras que a senhora faz, de volta essa simplicidade. Então, aceite o nosso agradecimento fraterno. E agora vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que é todo amor, misericórdia, Jesus, Maria Santíssima. Agradecer a doutora Eurípides Barçanufo, patrono dessa casa, doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier,
todos os nossos irmãos, todos os benfeitores que aqui se fizeram presente, irradiando as suas energias para que esse encontro fraterno pudesse tocar os nossos corações, os corações de todos que estão assistindo. A nossa gratidão a Paulo de Tarso, a todos que se empenham para servir em nome de Jesus. Nossa gratidão aos espíritos que inspiram a irmã Aila Pinheiro, que receba as vibrações amorosas dessa casa, que possam prosseguir nessa tarefa muito importante, tocando os corações, sensibilizando os pensamentos, despertando as mentes para a simplicidade de Jesus, a simplicidade dos seus ensinamentos, que possamos verdadeiramente amar, integrando as religiões, as raças, as pessoas, a humanidade inteira, integrando os irmãos encarnados e desencarnados. Que um dia possamos, como Paulo de Tarso, dizer: não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Só isto. Todas as palestras aqui, todos os estudos aqui são transmitidos ao vivo pelo YouTube e se encontram sempre, logo em seguida, já estão disponibilizados no YouTube. Então, todas as pessoas que estavam fazendo anotações, podem rever a palestra do começo ao fim, que estará tudo no YouTube. Com certeza, a partir de amanhã, talvez hoje ainda, já vai estar tudo no YouTube.